mão do meu avô apertava a minha com uma força que não combinava com o corpo frágil que ele se tornara nos últimos meses. Os olhos fundos, apagados por décadas de memórias, recuperaram um brilho súbito quando me puxou para mais perto. Não havia mais médicos no quarto. Não havia mais familiares esperando uma melhora improvável. Só havia nós dois e um silêncio tão denso que parecia vivo. Foi nesse instante que ele sussurrou algo que transformaria aquela despedida em uma abertura, não para o luto, mas para um labirinto que eu jamais imaginei entrar. Não toque na herança. A frase veio áspera, como se arranhasse a garganta antes de escapar. Eu não entendi de imediato e tentei responder, mas ele fechou os olhos com força e repetiu: prometa, nunca abra, nunca procure. O tom não era de pedido, era de desespero. Uma súplica feita por alguém que conhecia o peso do que estava tentando me impedir de alcançar. A respiração dele acelerou por um instante, e algo na expressão parecia balançar entre medo e arrependimento. Quando ele morreu naquela madrugada, percebi que aquela frase não tinha sido um delírio final, nem um devaneio de um homem à beira da morte. Era um aviso, um último ato de proteção, um cuidado tardio sobre algo que ele carregou sozinho durante toda a vida. No entanto, a sensação que me consumia enquanto eu organizava os documentos da família era outra. Uma curiosidade crescente, uma inquietação profunda. A sensação de que, ao tentar me afastar, meu avô tinha acendido em mim a necessidade de entender o que exatamente ele temia. A herança chegou dias depois, trazida por um advogado que parecia mais nervoso do que o necessário para entregar um objeto de família. Ele pediu que eu assinasse a confirmação de recebimento e saiu sem olhar para trás, como se cumprir aquela tarefa fosse aliviar um peso do qual ele não queria fazer parte. A caixa que recebi era pequena, de madeira escura, com 3 travas enferrujadas. Não havia nenhum valor aparente, nenhuma joia, nenhum documento. Apenas um objeto envelhecido demais para ter atravessado tantas gerações sem motivo. Na parte inferior da caixa, encontrei uma marca apagada por tinta escurecida. Uma sombra de símbolo mal visível, que parecia mais antiga do que o próprio material que a sustentava. Ao tocar naquela marca, senti um arrepio que subiu da palma da mão até a base da nuca, como se um fio invisível tivesse sido puxado do fundo da caixa até dentro de mim. Algo naquela herança parecia reconhecer meu toque, meu nome, meu sangue. Aos poucos, comecei a entender que o pedido do meu avô não era para me afastar de um objeto. Era para me impedir de despertar algo que aguardou pacientemente por décadas, talvez séculos. Algo que acompanhou nossa família como uma sombra silenciosa. Algo que parecia não apenas legado, mas vivo. E naquele instante, ao perceber a profundidade do horror escondido naquela caixa, compreendi que o aviso veio tarde demais, porque mesmo sem abrir, eu já tinha tocado a herança. O envelope do testamento chegou às minhas mãos como parte de um processo frio e burocrático, mas havia algo nele que não combinava com a formalidade do restante dos documentos. Dentro das folhas carimbadas e assinadas, encontrei um pequeno papel dobrado em 4, amarelado e frágil demais para ser recente. Ele não tinha data, não tinha assinatura formal, não tinha sequer o nome do meu avô no início. Parecia mais uma mensagem enfiada ali às pressas, como um último recurso para garantir que alguém, apenas alguém da família, encontraria aquilo. Ao desdobrá-lo, senti o papel tremendo entre meus dedos, mas juro que não era apenas o tremor das minhas mãos. A escrita era trêmula e irregular, como se tivesse sido feita por alguém que lutava contra o próprio corpo. As primeiras palavras pareciam uma confissão, mas ao mesmo tempo carregavam um tom de desespero. Perdoe-me por deixar isso para você. Eu li essa linha várias vezes, tentando imaginar o que poderia ter motivado meu avô a escrever algo tão carregado de culpa. A carta então começava a contar uma história que eu nunca ouvira antes. Não sobre bens, terras ou memórias de infância. Era sobre um nome que ele implorava para que eu jamais pronunciasse. Um nome que, segundo ele, pertencia ao verdadeiro dono da herança. Alguém que não estava morto, alguém que não pertencia inteiramente à nossa família, mas que, de alguma forma,
nos seguia. A letra tremida dizia que esse alguém havia retornado mais de uma vez ao longo das décadas, sempre que um membro da família tentava desvendar o mistério da caixa. No meio do texto havia manchas escuras, talvez de tinta, talvez de outra coisa que o tempo não conseguiu apagar. Elas distorciam algumas linhas, mas o suficiente permanecia intacto para que eu entendesse que meu avô acreditava estar sendo observado enquanto escrevia. As frases tornavam-se mais curtas, mais rápidas, como se ele temesse ser interrompido. Ele dizia que a herança já havia destruído outras gerações e que cada tentativa de quebrar o ciclo só fortalecia aquilo que habitava dentro dela. Mas o trecho mais inquietante veio no final, quando a caligrafia se torna quase ilegível, como se a mão dele estivesse sendo puxada para longe do papel. Se você está lendo isto, ele já sabe. Ele sempre sabe. A herança não escolhe, ela chama. Meu coração acelerou ao perceber que o pronome ali não era metafórico. O tom da carta não era simbólico, era literal. E logo abaixo, quase como uma assinatura invertida, havia o nome que ele tanto temia. Um nome que eu nunca ouvira na família. Um nome que parecia antigo demais para ser de alguém vivo, forte demais para ser inventado. Ao ler em voz baixa, antes mesmo de terminar o som da última sílaba, a luz do quarto oscilou. Um arrepio subiu pelas minhas costas, como se alguém tivesse passado a mão invisível pela minha espinha. Eu dobrei a carta e a coloquei de volta, tentando convencer-me de que tudo aquilo era exagero, paranoia, medo de um homem no fim da vida. Mas algo dentro de mim já sabia a verdade. A carta não era um aviso preventivo. Era a primeira prova de que eu não estava sozinho desde o momento em que toquei naquela caixa. A caixa estava sobre a mesa havia horas e ainda assim eu não conseguia desviar o olhar dela. Era pequena, de madeira escura, marcada por décadas de manuseio e, ao mesmo tempo, por uma resistência que não fazia sentido para algo tão antigo. Não tinha joias, não tinha propriedades anexadas, não tinha qualquer indício de que fosse valiosa. Parecia apenas um objeto comum, sem utilidade aparente. Mas havia algo no modo como a presença dela preenchia o espaço, como se o quarto inteiro estivesse inclinado em direção àquela caixa, aguardando que eu a tocasse novamente. As 3 travas enferrujadas não eram iguais. Cada uma parecia pertencer a uma época diferente. A primeira era mais moderna, provavelmente colocada pelo meu avô. A segunda parecia vir de um tempo anterior ao dele, com um tipo de encaixe que eu nunca havia visto. A terceira, porém, era a mais perturbadora. Tinha símbolos gravados em espiral, quase apagados, mas ainda perceptíveis quando a luz incidia do ângulo certo. Aquilo não era ornamento, era marcação. E o mais inquietante, parecia feita para impedir que algo saísse, não para impedir que alguém abrisse. Ao observar a caixa mais de perto, percebi que ela tinha imperfeições demais para ser um objeto comum. A madeira parecia escurecida não pelo tempo, mas por alguma substância que impregnara suas fibras. Havia riscos profundos nas laterais que não eram cortes ou rachaduras naturais. Eram marcas de pressão, como se unhas tivessem tentado abrir caminho pela madeira. E por mais que eu tentasse racionalizar aquilo como desgaste, a simetria das marcas traía essa tentativa. Minha mente voltava para o testamento, para a carta escondida, para o aviso repetido de meu avô. Era claro que aquele objeto não tinha valor monetário. Seu verdadeiro valor, ou maldição, estava em algo que atravessava gerações, algo que vinha muito antes de mim. E ainda assim, enquanto eu observava a caixa, sentia uma estranha familiaridade, como se ela me reconhecesse, como se já tivesse me esperado por muito tempo. Quando toquei a tampa pela primeira vez, um calafrio percorreu meu braço. Não era o frio comum de madeira envelhecida. Era profundo, pulsante, quase orgânico. A sensação subiu pelo ombro e atingiu meu peito, deixando meu coração batendo de forma irregular. Eu retirei a mão imediatamente, mas a sensação persistiu por minutos, como um eco que não desaparecia. Foi então que percebi algo que me fez estremecer. A caixa parecia emitir um som muito baixo, quase imperceptível, um zumbido abafado que eu inicialmente confundi
com o ruído de eletrodomésticos, mas quando desliguei tudo ao redor, o som continuava. Era como se houvesse algo dentro dela respirando de forma lenta e pesada. O som não era constante, mas vinha em intervalos que pareciam seguir um ritmo, como um coração tentando se ajustar ao ambiente. A partir daquele momento, entendi que a caixa não era apenas uma herança. Era um legado vivo que atravessara meu bisavô, depois meu avô, e agora repousava diante de mim, esperando minha decisão. A sensação de que algo estava prestes a se revelar crescia com cada minuto, como se a caixa soubesse que eu já havia ultrapassado o ponto de retorno. Eu não havia aberto nada, mas ela já havia se aberto para mim. Na primeira noite após receber a caixa, adormeci acreditando que o medo e a inquietação eram apenas efeitos do desgaste emocional. Tentei ignorar a sensação de que o objeto parecia ocupar um espaço maior do que seu tamanho físico. Coloquei-a sobre a mesa, fechei a porta do quarto e forcei minha mente a pensar que tudo aquilo era superstição herdada. Mas o sono não me ofereceu descanso. Ele me arrastou para um território que eu jamais havia visitado. O primeiro pesadelo começou com meu avô sentado em sua poltrona antiga, a mesma em que ele passou incontáveis noites olhando para o nada, como se vigiasse algo que só ele podia ver. No sonho, ele não estava velho. Estava jovem, como nas fotos em preto e branco que encontrei no fundo do baú da família. Mas havia algo errado. Seus olhos estavam completamente escuros, sem branco, sem brilho, como se fossem buracos cavados no rosto. Ele não piscava, não se movia, apenas apontava para a caixa que estava aos meus pés. A caixa no sonho parecia maior, mais robusta, como se tivesse crescido. Pulsava lentamente. Eu ouvia a madeira ranger a cada respiração dela. Quando tentei perguntar ao meu avô o que aquilo significava, sua boca se abriu em um movimento lento e desumano, elongado, como se a mandíbula estivesse sendo forçada por dentro. Nenhuma palavra saiu. Apenas um som grave, profundo, que vibrava o chão. Um aviso que eu não conseguia compreender, mas que o corpo reconhecia como ameaça. Acordei suando frio, com o coração disparado, e por um instante pensei que estivesse tudo normal, mas quando olhei para o lado, percebi um detalhe que me deixou sem ar. A caixa estava mais perto da cama, alguns centímetros apenas, mas eu havia deixado ela do outro lado do quarto. Tentei convencer-me de que eu mesmo poderia tê-la movido antes de dormir, mesmo sem lembrar. Mas o desconforto plantou uma semente de dúvida. E então veio a segunda noite. O pesadelo retornou, desta vez mais intenso. Sonhei que caminhava por um corredor escuro, iluminado apenas por uma luz que pulsava atrás de mim. O som de passos seguia meus passos, primeiro atrasados, depois sincronizados, depois um pouco mais rápidos. Quando virei para olhar, não vi ninguém, mas o som continuava, aproximando-se a cada respiração. No final do corredor, havia uma porta entreaberta. Empurrei-a devagar e encontrei o mesmo cenário da primeira noite, meu avô na poltrona. Mas agora, havia outra figura atrás dele. Algo alto, curvado, com braços longos demais e uma sombra que parecia se dobrar em direções impossíveis. O ser colocou a mão sobre o ombro do meu avô, e quando ele levantou o rosto, sua boca se moveu novamente, desta vez formando palavras nítidas. Ele está vindo por você. Acordei com um sobressalto tão forte que caí da cama, e o som que ecoava no quarto me paralisou. 3 batidas, suaves, ritmadas, como alguém tocando na madeira da caixa. O ar pareceu desaparecer dos meus pulmões. A caixa agora estava ao lado da cama, encostada no meu colchão. Era impossível que eu tivesse feito aquilo dormindo. Eu a teria ouvido arrastar. Eu teria sentido o peso. Só então percebi um segundo detalhe. A tampa estava ligeiramente levantada, como se algo dentro dela tivesse pressionado para fora e desistido no último instante. Foi ali que entendi que os pesadelos não eram apenas sonhos. Eram avisos, sinais de que alguma fronteira entre o sono e o mundo desperto estava sendo corroída. E a cada noite, a caixa parecia estar mais perto.
A caixa, com suas travas antigas e som pulsante, parecia carregar um segredo que não começou com meu avô. Para entender o que me cercava, decidi seguir o único fio que ainda podia puxar: o passado da família. Minha avó sempre evitara falar do bisavô. Dizia apenas que ele era um homem reservado, silencioso, e que nunca foi o mesmo depois de sumir por um tempo. Mas ninguém detalhava o que esse sumiço significava. Vasculhei o baú antigo que ficava no sótão, um lugar que cheirava a madeira velha, a poeira de décadas e a memórias que preferiam permanecer ocultas. Entre cartas rasgadas, fotografias desbotadas e documentos sem assinatura, encontrei um caderno de capa escura. Não era exatamente um diário, mas um registro fragmentado de alguém que tentava colocar ordem em pensamentos perturbados. A letra era firme no início, mas tornava-se cada vez mais trêmula conforme as páginas avançavam. As primeiras anotações falavam sobre uma viagem misteriosa. O bisavô teria desaparecido por 3 anos, sem deixar carta, mensagem ou pista. A família acreditava que ele estava morto, até que reapareceu uma noite, caminhando sozinho pela estrada rural que levava à casa. Ele estava magro demais, pálido demais, com os olhos fixos no vazio, como alguém que lutava para reconhecer o próprio corpo. Quando minha avó tentou abraçá-lo, ele recuou de imediato. Sua primeira frase após anos de silêncio não foi de amor ou alívio, foi um aviso. Eu não voltei sozinho. O caderno continha relatos de vozes que ele ouvia durante o sono, sussurros que vinham debaixo da cama, de dentro das paredes, da terra do quintal. Ele dizia que algo o acompanhou durante o desaparecimento, uma presença que se movia na sombra de sua própria silhueta. A certa altura ele escreveu: eu senti que algo caminhava atrás de mim, mas quando virei, percebi que era a minha própria sombra tentando me alcançar. A descrição se parecia demais com os pesadelos que eu vinha tendo. Numa das páginas centrais, havia um desenho, uma caixa idêntica à que eu tinha em mãos. Ela estava aberta no desenho, e dentro dela não havia objeto algum. Apenas um buraco negro, uma espécie de abismo sem forma. Abaixo do desenho, uma anotação curta, quase ilegível, dizia: ele quer sair, ele sempre quer sair. O mais assustador, porém, estava no final do caderno. O bisavô relatava que começou a trancar a caixa com 3 fechaduras diferentes, porque percebeu que a tampa se movia durante a noite. Ele acreditava que aquilo dentro da caixa reagia não ao toque, mas ao sangue. Uma passagem descrevia um corte acidental que ele sofreu ao tentar reforçar uma das travas. Uma gota de sangue caiu na madeira e ele escreveu: a caixa respirou. Nos últimos registros, as frases tornaram-se curtas, desconexas, como se ele estivesse escrevendo durante um estado de pânico constante. Ele mencionava que o objeto tentava se comunicar, que imitava sua voz e chamava seu nome com tonalidades que não pertenciam a nenhum ser vivo. Em letras maiores e tortas, a última frase da página final parecia um grito silencioso. Eu não deveria ter aberto. Fechei o caderno com as mãos trêmulas, sentindo uma onda de compreensão e desespero. A caixa não era um objeto passado adiante por tradição. Era um peso, um elo, um vínculo que o bisavô tentou romper, mas que encontrou no meu avô um novo guardião. E agora estava comigo. O sumiço do bisavô não foi uma fuga, foi uma tentativa de deixar para trás aquilo que tinha despertado. E sua volta talvez nunca tenha sido completa. Segurando a caixa sob a luz fraca do abajur, percebi que havia detalhes que eu não tinha observado com atenção. A madeira escura, os arranhões antigos, as travas irregulares, tudo isso chamava a atenção de imediato. Mas havia um ponto específico, quase invisível a olho nu, que parecia absorver mais luz do que o restante da superfície. Uma mancha escura, como tinta ressequida, formava uma camada espessa em um dos lados. Ao tocar nela, senti a textura diferente. Era rugosa, espessa demais, como se alguém tivesse tentado encobrir algo a qualquer custo. A inquietação tomou conta de mim. Não porque eu acreditava que descobrir o que havia sob aquela tinta seria uma resposta. Era porque eu sabia, com uma certeza irracional,
Que meu avô, e talvez o bisavô antes dele, tinha tentado esconder ali um símbolo que não queria que mais ninguém visse. Peguei uma pequena lâmina e, com cuidado, comecei a raspar a tinta. O cheiro que subiu no ar era forte, metálico, quase como sangue seco misturado à madeira antiga. A cada movimento da lâmina, a mancha revelava um traço curvo, um corte preciso, uma linha que definitivamente não fazia parte do desgaste natural. Algo estava gravado ali. Conforme a tinta cedia, surgia um símbolo. Não era um desenho decorativo, tampouco parecia marcação de artesão. Era algo mais profundo, quase ritualístico. Um círculo incompleto, entrecortado por linhas que formavam o que parecia um olho estilizado, mas um olho que não representava visão, e sim vigilância. No centro, uma pequena fenda acompanhava o desenho, como se a madeira tivesse sido marcada com força demais, talvez por um instrumento não convencional. Passei a ponta dos dedos sobre o símbolo, e por um instante que durou mais do que deveria, senti um calor estranho, como se a marca estivesse viva, pulsando sob minha pele. Recuo, pisco várias vezes. Tento atribuir aquilo à fricção ou ao nervosismo. Mas não é isso. O calor era externo. Era como se o símbolo tivesse despertado com o toque. A memória da carta do meu avô voltou com força. Ele dizia que a caixa não era nossa, que pertencera a alguém antes dele. E agora, ao ver aquele símbolo revelado, entendi que a herança não havia sido passada como um presente de família. Ela fora transferida como um fardo que precisava ser carregado por alguém. Não por escolha, mas por necessidade. Pesquisei o símbolo mais tarde. Folheei livros antigos da estante do meu avô, alguns com páginas amareladas, outros escritos em línguas que eu não conhecia. A simbologia se repetia em fragmentos, círculos incompletos, olhos estilizados, inscrições que mencionavam selos, lacres, limites. Nenhum desses textos explicava claramente o que era aprisionado por tais selos. Mas todos concordavam em um ponto. Símbolos assim não eram criados para impedir entrada. Eram criados para impedir saída. Voltei para a caixa e observei novamente a marca recém-revelada. Era um selo. Um selo de contenção. Algo dentro daquela caixa fora preso por alguém que sabia exatamente o que estava fazendo e que temia o que aconteceria se o símbolo fosse violado. A tinta não era proteção estética. Era uma tentativa desesperada de impedir que aquilo que dormia dentro reconhecesse que havia sido despertado. Mas o pior veio quando percebi que não era a única vez que eu tinha visto aquele símbolo. Havia uma fotografia antiga do meu avô em que, ao observar com mais atenção, percebi uma cicatriz discreta em seu peito, uma linha curva com o mesmo formato do selo. Ele não apenas guardava a caixa, ele carregava o símbolo no corpo. Era isso que ele tentou esconder. Era isso que ele tentou impedir que eu descobrisse. E agora que eu tinha exposto o selo, a caixa parecia respirar mais forte, como se soubesse que uma das barreiras tinha sido quebrada. O envelope amarelecido que encontrei entre os pertences do meu avô continha algo que não deveria estar ali. Uma foto antiga da minha avó jovem, sorrindo de um jeito que eu nunca havia visto ao lado de um homem desconhecido. No verso, escrito à mão, havia apenas um nome: Elias. Nenhuma data, nenhuma dedicatória. Apenas aquele nome seco, solitário, como se fosse suficiente para explicar algo que ninguém jamais explicou. Foi minha avó quem contou anos atrás que antes de conhecer meu avô, ela quase se casou com outro homem. Um romance breve, interrompido repentinamente quando Elias, seu noivo na época, decidiu terminar sem explicação. Ela nunca soube o motivo, ou talvez soubesse, mas escolheu guardar para si. O que ninguém imaginava é que aquele homem ainda estava vivo. Localizei o endereço após horas vasculhando registros de moradores antigos. A casa era simples, afastada do centro, com janelas pequenas e uma porta que rangia quando empurrei. Elias abriu devagar, e a primeira coisa que notei foi o olhar, profundo, atento, como se estivesse sempre à espera do pior. Ele me encarou por alguns segundos antes de perguntar, num tom seco: "Você é da família dele, não é?" Confirmei com um aceno, sem coragem de pronunciar o nome do meu avô.
Elias respirou fundo, como quem já esperava por essa visita desde muito tempo. Pediu que eu entrasse e fechou a porta com uma lentidão pesada. A casa era silenciosa demais. Não havia fotos, quadros ou objetos pessoais. Apenas móveis antigos e marcas na parede que lembravam arranhões horizontais, como de alguém que empurrava móveis constantemente para frente e para trás. Elias sentou-se em uma cadeira de madeira, apoiou as mãos sobre os joelhos e, antes de qualquer pergunta, disse: "Ele tentou te proteger, mas agora é tarde." Meu coração apertou. Era como se todos naquela linhagem soubessem de algo que eu estava décadas atrasado para compreender. Mostrei a ele a foto encontrada e perguntei por que tinha terminado o noivado com minha avó. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia preencher o ar entre nós. "Não foi escolha", ele disse enfim. "Foi aviso." Elias contou que, na época, começou a notar mudanças no comportamento do meu avô. Não físicas, mas energéticas. Era como se algo ao redor dele se movesse independentemente de sua presença. As sombras pareciam segui-lo, os objetos mudavam de lugar em sua casa. E, em uma noite, Elias afirmou ter visto meu avô parado do lado de fora de sua janela, imóvel, olhando para dentro, com a caixa entre as mãos. Ele disse que precisava me dar aquilo. Disse que não podia carregar sozinho. Disse que a caixa havia escolhido. Elias recusou. Disse que sentiu um instinto primitivo gritar dentro de si, como se aproximar daquela caixa fosse entregar sua alma para um buraco que ele jamais conseguiria sair. Ele fugiu naquela mesma noite, terminando o noivado por carta e deixando para trás qualquer conexão com a família. "Eu vi o símbolo", Elias continuou. "O mesmo que você provavelmente já encontrou. E vi o que acontece com quem tenta ignorar os sinais." Quando perguntei o que ele queria dizer com isso, Elias apenas levantou a manga da camisa e mostrou o antebraço. Havia ali uma cicatriz em forma de semicírculo, idêntica à que eu havia visto na foto do meu avô, idêntica ao símbolo gravado na caixa. Eu toquei uma vez, apenas uma, e ele me marcou. A respiração de Elias ficou mais pesada. Seus olhos, agora fixos na porta, pareciam acompanhar alguma presença que eu não conseguia ver. "Você trouxe a caixa até aqui?" ele perguntou com um tremor na voz. Respondi que não, e por um instante seu corpo relaxou. Mas então ele fechou os olhos e disse, quase num sussurro: "Não importa. Ela sabe onde você está." Naquele momento, uma batida seca ecoou na porta dos fundos. Elias empalideceu. Levantou-se sem fazer barulho e me empurrou discretamente para fora, dizendo apenas: "Corra, nunca deixe ela te ver abrir." Saí da casa atordoado, com o coração acelerado. E enquanto me afastava, vi pela janela que Elias apagava as luzes, como quem tenta se esconder de algo que já está dentro das paredes. Aquela noite foi a primeira em que percebi que a caixa não permanecia onde eu a deixava. Não era uma impressão vaga, nem o tipo de confusão que alguém atribui ao cansaço ou ao estresse. Era real, preciso, incontestável. Eu lembrava exatamente o lugar em que havia colocado a caixa antes de dormir. No fundo do armário, sobre uma toalha dobrada, com roupas pesadas empilhadas por cima, para garantir que ela não se movesse, ou que eu não a visse. Fechei a porta, tranquei o quarto e tentei dormir. Mas o sono veio aos pedaços, por intervalos curtos, interrompidos por sonhos tão pesados que pareciam empurrar meu corpo contra o colchão. Havia vozes, passos arrastados e a sensação constante de que alguém observava do rodapé da cama. Quando finalmente consegui mergulhar em um sono mais profundo, fui arrancado dele por um barulho seco, algo caindo, algo de madeira. Meu corpo congelou antes mesmo de abrir os olhos. O barulho não viera da sala, nem da cozinha, nem do corredor. Viera do meu quarto. Abaixe a respiração. Escutei de novo. Um segundo impacto, mais suave, como se algo tivesse sido empurrado com cuidado, com esforço, com intenção. Levantei devagar, evitando fazer ruído. A luz do abajur lançava sombras alongadas pelo quarto, criando a ilusão de formas que se moviam quando eu não olhava diretamente. Dei 3 passos até o armário,
com as mãos tremendo. Quando toquei a maçaneta, percebi que a porta estava entreaberta. Eu a havia fechado com firmeza. Essa lembrança estava tão nítida quanto a batida que me despertara. Empurrei a porta do armário e o ar deixou meus pulmões. A caixa não estava mais lá. As roupas que eu havia colocado por cima estavam empurradas para trás, como se tivessem sido deslocadas por dentro, não por fora. O espaço onde a caixa estivera era agora apenas um buraco entre tecidos amassados e poeira levantada. Uma sensação de pavor começou a subir pela minha espinha, como uma corrente elétrica. Foi então que ouvi um som atrás de mim, um rangido leve, vindo do chão. Virei-me lentamente. A caixa estava ali, no meio do quarto. A tampa estava levemente erguida, como se algo dentro dela tivesse respirado fundo e empurrado a madeira. As travas enferrujadas estavam intactas, mas a caixa parecia quente. Não quente como um objeto deixado no sol, mas quente como um corpo vivo. O calor emanava dela como um pulso, irradiando em ondas sutis que faziam o ar vibrar ao redor. Aproximei-me com cautela. Cada passo parecia atravessar um território proibido, como se eu estivesse invadindo o espaço de algo que me observava. Me ajoelhei ao lado da caixa e estendi a mão, mas parei no meio do caminho. Não porque tive medo de tocá-la, mas porque algo se moveu dentro dela. Um deslocamento seco, como madeira raspando contra madeira. Recuei instintivamente, e foi então que percebi outro detalhe que fez minhas mãos gelarem. A caixa não estava apenas no meio do quarto, ela estava alinhada com a cama, encostada nela, como se tivesse se arrastado até mim. Fechei os olhos por um instante, tentando acreditar que meu cérebro estava me pregando uma peça, que eu tinha carregado a caixa dormindo, que meu corpo, em algum episódio de sonambulismo, havia movido o objeto. Mas tudo no quarto negava essa explicação. A toalha do armário estava amassada para cima. O pó levantado ao redor da caixa indicava que ela havia se movido sozinha. As marcas no chão, arranhões finos paralelos, formavam um caminho irregular que começava no armário e terminava exatamente onde a caixa agora repousava. Marcas de arraste, mas não como as deixadas por mãos humanas. E no silêncio absoluto daquela madrugada, ouvi aquilo que me fez sentir uma presença atrás da nuca. 3 batidas secas vindas de dentro da caixa. Não era um eco do que ouvi anteriormente. Não era um resíduo de sonho. Era a resposta, um chamado. A caixa não queria ser aberta. Ela queria ser vista. A manhã seguinte trouxe uma luz pálida, mas não trouxe alívio. Passei horas encarando a caixa ainda posicionada ao lado da cama, como se aguardasse uma reação minha, uma decisão que eu não estava pronto para tomar. Cada vez que tentava me afastar, tinha a sensação desconfortável de que ela permanecia voltada para mim, apesar de não ter olhos, nem rosto, nem forma definida. Era uma presença, e presença é, às vezes, mais aterrorizante que qualquer figura física. Depois de respirar fundo inúmeras vezes, decidi fazer o que meu avô implorou para que eu jamais fizesse. Aproximei-me devagar, como se temesse acordar algo adormecido. Toquei a tampa com a ponta dos dedos. Estava quente, pulsante, como se acompanhasse o ritmo de uma respiração lenta, pesada, viva. Recuar já não era opção. A caixa havia me escolhido, como Elias dissera. Eu precisava ver o que havia dentro. Segurei a tampa pelas bordas e levantei alguns milímetros. Um cheiro metálico saiu dela, frio e antigo, como ferro oxidado misturado à terra molhada e algo ainda mais profundo, quase orgânico. Abri só o suficiente para observar o interior e, por um instante, meu cérebro tentou me proteger, criando explicações racionais para o que meus olhos viam. Mas nenhuma fazia sentido. Dentro da caixa havia um tecido escuro enrolado várias vezes, formando camadas densas como mantos antigos. Só que o tecido se movia. Não com o vento, não com o toque, mas por conta própria. Ele pulsava em ondas lentas, quase imperceptíveis, como se cada dobra respirasse com vida própria. Fixei os olhos por longos segundos, tentando entender o que estava vendo. E então, o tecido se mexeu de forma abrupta, como se algo por baixo tivesse se esticado.
Soltei a tampa instintivamente, mas não a fechei completamente. Deixei um vão de luz entrar e encarei aquilo que se revelava. Algo dentro da caixa brilhou por um instante. Não como metal, não como vidro, mas como pele úmida refletindo luz. O tecido se afastou ligeiramente, revelando uma pequena porção do objeto escondido. Era irregular, sem forma geométrica clara, mas parecia orgânico. A superfície lembrava a textura de um músculo exposto, mas não era carne. Era mais firme, mais elástica, como se estivesse se moldando ativamente ao ambiente. A cada segundo, o objeto parecia ajustar sua forma, como se tentasse encontrar um formato compreensível. Mas nunca chegava a nada conhecido. Era vivo. Essa era a única conclusão possível. E respirava. Podia ver o movimento sutil expandindo e retraindo sua estrutura, acompanhando um ritmo que não era humano. Olhei para ele hipnotizado, preso entre o terror e uma curiosidade que parecia vir de algum lugar que não era meu. Então, a superfície daquele objeto mudou. Uma pequena protuberância se ergueu, seguindo a linha da luz que entrava pela brecha. E quando se aproximou da abertura, ouvi um som baixo, um ruído que não era exatamente vocal, mas que lembrava um murmurinho abafado, como se 1000 vozes estivessem confinadas dentro de uma única massa. O som penetrava meus ouvidos de forma sutil, quase como uma vibração na base do crânio. O tecido se mexeu novamente, desta vez com mais força, como se o objeto estivesse tentando se libertar daquilo que o envolvia. As camadas se afastaram por um segundo e permitiram que eu visse algo que me fez perder o ar. Marcas. Pequenos riscados na superfície pulsante, linhas entrecruzadas que formavam símbolos semelhantes ao selo gravado na lateral da caixa. Não eram tatuagens, eram cicatrizes. Cicatrizes repetidas, recortadas, como se alguém ou algo tivesse tentado conter aquilo, estilhaçando sua própria forma. Fechei a tampa rapidamente, tomado por uma sensação instintiva de perigo iminente. O impacto suave ecoou pelo quarto, e no mesmo instante, o zumbido dentro da caixa aumentou. Era como uma queixa, um chamado, uma reação à prisão repentina. Coloquei as mãos sobre a tampa, sentindo a madeira vibrar sob minha palma. O objeto queria sair, não como um animal enclausurado, mas como algo que sabia que eu estava ali, como algo que esperava por mim. Depois de fechar a tampa da caixa, fiquei imóvel por longos minutos, tentando controlar a respiração e organizar pensamentos que pareciam fragmentados. A sensação de que algo lá dentro reagia diretamente a mim era inconfundível. Não era coincidência, não era paranoia, era resposta. E a carta do meu avô martelava na minha mente. Nunca pronunciei o nome dele. Mas que nome era esse? Voltei para os documentos da família com a urgência de quem teme que cada minuto perdido aproxime algo indesejado. As folhas antigas estavam espalhadas sobre a mesa. Recortes, cartas, anotações soltas. Era como tentar montar um quebra-cabeça, em que todas as peças eram de imagens diferentes. Até que encontrei uma carta que não lembrava ter visto antes. Era assinada pelo bisavô e aparentemente nunca enviada. A tinta estava quase apagada, mas algumas linhas ainda eram legíveis. Ele escrevia sobre a caixa, sobre os pesadelos que começaram antes de ele abrir e sobre a presença que parecia acompanhá-lo como uma sombra consciente. No fim da carta, havia um trecho sublinhado 2 vezes, como se ele tivesse tentado alertar alguém em desespero. Se você ouvir o nome, não repita. Se você ler o nome, não pronuncie. Se você sonhar o nome, acorde imediatamente. Abaixo disso, havia um rabisco. Algo que inicialmente parecia apenas um borrão. Mas olhando mais de perto, percebi que não era borrão algum. Eram sílabas, apagadas com força, mas ainda detectáveis sob a tinta raspada. Passei a lâmina com cuidado, revelando parte do que estava escondido. Foi nesse instante que o ambiente mudou. Não houve vento, não houve som de portas, não houve estalo no piso, mas o ar ficou denso, quase sólido, como se a casa inteira tivesse prendido a respiração. A caixa, que estava fechada no canto do quarto,
emitiu um som grave e lento, como uma viga de madeira se dobrando sob pressão. O tecido dentro dela parecia se mover, mesmo sem eu tocá-la. Era como se a simples exposição daquele nome, mesmo incompleta, tivesse sido suficiente para alcançá-lo. E então, diante de mim, 3 letras surgiam sob a tinta. Eu as li, não em voz alta, mas na mente. E isso bastou. A lâmpada piscou com violência. As paredes pareceram vibrar. E por um breve instante, ouvi um som vindo de dentro da caixa que não posso descrever como outra coisa além de um suspiro. Um suspiro longo, profundo, satisfeito. Como se algo, finalmente, tivesse me encontrado. A carta seguia. Ele é antigo demais para a linguagem. Antigo demais para a compreensão humana. Tentaram dar-lhe nomes para controlá-lo, mas cada nome que recebe o torna mais forte. Não escreva, não diga, não pense. Olhei novamente para o rabisco revelado. Era impossível não pensar no nome agora. A mente se agarrava a ele como se fosse uma nota musical proibida, e quanto mais eu tentava afastá-lo, mais ele se fixava no fundo da minha consciência, repetido como um eco silencioso. A caixa vibrou pela segunda vez, desta vez mais forte. Corri até ela, colocando as mãos sobre a tampa para impedir que a trava antiga cedesse, mas a madeira tremia sob meus dedos, como se o objeto lá dentro tivesse reconhecido algo, como se tivesse sido chamado pelo próprio nome. Um ruído seco ecoou do interior, como unhas arranhando a madeira. Como resposta, meu avô não proibiu o nome por superstição, proibiu porque o nome era porta, caminho, chamada. E eu, mesmo sem pronunciar em voz alta, já tinha aberto um pouco dessa porta. Descobrir o nome proibido não trouxe respostas, trouxe consequências. Passei o resto da noite tentando entender por que meu bisavô, meu avô e agora eu parecíamos envolvidos em um ciclo do qual ninguém falava abertamente. Se a caixa era tão antiga, por que apenas alguns membros da família a carregavam? E por que, especificamente, ela sempre terminava nas mãos de alguém da mesma linhagem direta? A resposta veio não de um documento, mas de uma conversa que tive anos atrás e que agora ressurgia como uma peça esquecida do quebra-cabeça. Minha avó, em um momento de rara vulnerabilidade, havia mencionado que os homens da família carregavam um fardo que não era para todos. Na época, eu pensei que ela se referia a problemas emocionais, ao temperamento reservado do meu avô. Mas agora percebia que havia mais naquela frase do que sentimentos guardados. Voltei aos registros antigos e percebi um padrão perturbador. Em cada geração, havia um homem cujo nome aparecia destacado em cartas, testamentos, anotações. Sempre um neto, nunca um filho. Meu bisavô recebera a caixa de seu avô. Meu avô recebera de seu avô. Eu agora era o próximo elo natural da corrente. Mas por quê? Entre as páginas rasgadas do caderno do bisavô, encontrei um trecho que parecia responder essa pergunta. Ele escrevia sobre uma tradição que se iniciou antes mesmo de nossa família registrar sua história. Um pacto silencioso, não voluntário, mas inevitável, que se formara quando um ancestral distante encontrou a caixa pela primeira vez. A criatura dentro dela, segundo ele, reconhecia linhagem, não nomes. Não herdava corpos, mas vínculos. Procurava o eco mais distante de uma mesma raiz, e esse eco sempre saltava uma geração. Havia algo na pureza da ligação entre avô e neto que atraía a entidade. Talvez um tipo de afinidade energética, talvez uma vulnerabilidade espiritual deixada aberta entre uma vida e outra. Ou talvez fosse apenas capricho. Capricho de algo que não pensava em termos humanos, mas em termos de continuidade. O bisavô também relatava um detalhe inquietante. Ele afirmava ter observado durante anos marcas surgindo em seu próprio neto, meu avô, antes mesmo de ele herdar a caixa. Cicatrizes pequenas, em forma de semicírculos e linhas, idênticas ao selo que eu encontrara. Essas marcas só desapareciam quando ele tocava na caixa, como se, naquele momento, o vínculo se completasse. Ou seja, a caixa não escolhia o herdeiro quando ele recebia o objeto. Ela o escolhia muito antes, e então comecei a lembrar. Aos 7 anos tive um corte estranho no braço,
provocado, segundo os médicos, por um arranhão acidental durante o sono. Minha avó jurava que não havia nada no quarto que pudesse ter me ferido daquela forma. O corte tinha a forma de um arco, com 3 pequenas incisões paralelas como garras contidas. Eu não tinha a dimensão desse detalhe até agora. A caixa já tinha me marcado, antes mesmo de eu saber que ela existia. Quando essa lembrança tomou forma, senti as pernas ficarem fracas. Sentei-me no chão tentando controlar a respiração, mas o terror maior ainda estava por vir, porque em uma foto antiga encontrei a mesma marca no braço do meu avô quando ele era criança. Uma cicatriz idêntica à minha, idêntica à de Elias, idêntica ao símbolo na caixa. Era hereditário, não como doença, mas como destino. A maldição não seguia a lógica de um testamento. Ela seguia a lógica de uma escolha feita por algo que não morria. Algo que esperava pacientemente por cada geração. Algo que se alimentava da ligação silenciosa entre avós e netos. E ao perceber isso, senti a caixa vibrar mais uma vez. Fraca, mas reconhecendo. Como se soubesse que eu finalmente entendia para quem ela sempre pertenceu. A descoberta sobre o vínculo hereditário deixou claro que a caixa não era apenas um objeto passado de mão em mão. Ela era parte de um ciclo que nunca havia sido concluído. E quanto mais eu investigava, mais ficava evidente que, em algum momento da história da família, alguém tentou quebrar esse ciclo e falhou. Essa falha ecoava até hoje como uma ferida antiga que nunca cicatrizou. Revirando uma caixa de documentos esquecida no porão, encontrei um envelope lacrado com cera vermelha. A cera estava quebrada, mas o símbolo gravado sobre ela era inconfundível. O mesmo selo encontrado na lateral da caixa, agora em uma versão mais ornamentada. Dentro do envelope havia páginas envelhecidas, escritas à mão por alguém que não assinava, mas cuja caligrafia eu reconheci pelo caderno do bisavô. Era um relato detalhado de um ritual criado para sepultar, selar ou banir aquilo que habitava dentro da caixa. As instruções eram meticulosas. Envolver o objeto em tecido grosso, conduzi-lo a um ponto específico de terra antiga, uma clareira marcada por raízes retorcidas e pedras dispostas em círculo, e pronunciar palavras que não pertenciam a nenhum idioma conhecido. O texto dizia que apenas alguém marcado pelo vínculo hereditário poderia concluir o ritual e que o selo da caixa só se fecharia completamente se a entidade fosse conduzida ao ponto de origem. A data no topo da página, 1953. Há 70 anos. O que aconteceu naquela noite está parcialmente descrito nas notas, mas existem interrupções, rasuras, manchas escuras que parecem ser de água, ou talvez de algo mais espesso. Ainda assim, consegui montar parte da história. Meu bisavô reuniu alguns membros da família e levou a caixa para a clareira. A entidade dentro dela já se mexia com violência, segundo o relato. As travas vibravam, o tecido pulsava, a caixa parecia prestes a romper. Eles iniciaram o ritual, recitando sons guturais que, segundo a descrição, pareciam ecoar não apenas pela boca de quem os pronunciava, mas pela terra ao redor. E foi então que tudo desmoronou. O relato menciona uma presença abrupta, algo que emergiu das sombras da clareira e interrompeu o ritual. O texto fica mais confuso a partir daí, descrevendo movimentos impossíveis, gritos que não vinham de gargantas humanas e uma força que arremessou 2 dos participantes contra as árvores. Meu bisavô escreveu que naquele instante sentiu o objeto despertar completamente, como se soubesse que o ritual estava sendo tentado e como se recusasse ser selado outra vez. O documento termina com uma frase escrita às pressas, manchada, quase apagada. Nós o perturbamos. Agora ele virá atrás de nós. A clareira nunca mais foi mencionada nos papéis. E a caixa, ao invés de ser enterrada ou destruída, foi novamente guardada, passada adiante como um fardo impossível de carregar, mas impossível de abandonar. O ritual permaneceu inacabado, e pelo tom desesperado das palavras do bisavô, parecia que essa interrupção não apenas falhou em aprisionar a entidade, mas a fortaleceu. Enquanto lia, percebi que a casa estava silenciosa demais.
o tipo de silêncio que antecede algo inevitável. Levantei o olhar para a caixa, posicionada no canto do quarto. A madeira estava imóvel, mas o tecido dentro dela se movia de maneira quase imperceptível, como se respirasse profundamente, como se lembrasse daquele ritual fracassado, como se reconhecesse que eu agora sabia o que havia acontecido há 70 anos. No fundo das páginas, encontrei um desenho feito às pressas, uma árvore retorcida com raízes grossas e um círculo de pedras ao redor. E no centro do círculo, uma abertura escura na terra, uma fenda, como uma boca antiga esperando para ser fechada. Entendi naquele momento que o ritual não apenas havia sido interrompido, ele ainda estava aberto. E eu era o próximo na linha para concluí-lo, ou para ser consumido por ele. Depois de entender que o ritual havia sido interrompido e que a caixa carregava algo que ainda buscava completar seu ciclo, notei que a casa já não oferecia mais a separação nítida entre silêncio e ruído. Havia sons que surgiam nos momentos em que eu menos esperava. Estalos na parede, objetos vibrando, a madeira da porta rangendo mesmo quando não havia vento. Mas os sons não eram o que me aterrorizava. Era o fato de que alguns pareciam respostas. Eu estava sentado à mesa, relendo pela 10ª vez as cartas do meu avô e do bisavô, quando, sem perceber, falei sozinho. "O que você quer de mim?" A frase escapou mais como um desabafo do que como uma pergunta real. Eu não esperava retorno. Eu não deveria esperar retorno. Mas ele veio. Um som grave, lento, quase humano ecoou dentro da caixa. Não era um estrondo, não era algo agressivo, era uma resposta curta, abafada, como se algo lá dentro tivesse tentado imitar a cadência da minha voz, ainda que sem entender exatamente como fazer isso. Minha pele arrepiou no mesmo instante, e o ar ao redor ficou denso, pesado, como se a temperatura tivesse caído alguns graus em questão de segundos. Aproximei-me da caixa com passos cuidadosos. Cada movimento parecia reverberar no chão, como se o objeto estivesse atento. Sussurrei quase sem perceber. "Você está me ouvindo?" E dessa vez, o som veio mais claro, uma vibração mais definida, como se a madeira estivesse sendo empurrada de dentro para fora. Não era só resposta, era reconhecimento. A entidade havia localizado minha voz. Voltei alguns passos, tentando respirar fundo. O instinto dizia para correr, para abrir a porta e fugir, mas algo em mim permanecia enraizado no lugar, preso por uma combinação de medo e curiosidade. Sentia que, se rompesse aquele momento, algo pior poderia acontecer. Então permaneci, observando a caixa, como alguém que encara um predador na mata esperando que ele decida se vai atacar. Foi então que um novo som veio, não de dentro da caixa, mas do meu quarto. Uma voz baixa, arrastada, falando meu nome. Não era a voz do meu avô, nem de qualquer pessoa que eu conhecesse. Era uma tentativa de voz, como se a entidade estivesse usando a caixa como intermediária para aprender a reproduzir algo humano. A entonação era irregular. Cada sílaba parecia puxada com esforço, como se estivesse abrindo caminho dentro da própria garganta. O som se repetiu, mais forte. Meu nome, dito com uma precisão assustadora. "Eu estou aqui", murmurei sem pensar, talvez tentando desmentir o que ouvia, talvez tentando reafirmar que tinha algum controle sobre aquilo. Foi nesse momento que percebi o erro. A caixa vibrou com força, como se algo tivesse reagido ao meu reconhecimento. Era como se eu tivesse concedido permissão. A voz voltou, agora mais nítida, mais firme, ainda que distorcida. Ela tentava formar frases, palavras desconexas no início, que aos poucos começaram a se alinhar em padrões familiares. Primeiramente, imitou trechos da carta do meu avô. Depois, reproduziu partes de meus pesadelos, como se tivesse acesso aos lugares mais vulneráveis da minha mente. E então, finalmente, falou em uma frase que soou compreensível demais para ser coincidência. "Abra, quero ver você." A frase reverberou dentro do quarto como se viesse de todas as paredes. O chão vibrou com a mesma intensidade. A caixa tremeu novamente, e uma das travas metálicas emitiu um estalo. Não se rompeu, mas estava um passo mais perto disso. Meu coração batia tão rápido que quase doía.
Eu entendia naquele instante que a entidade não apenas ouvia, ela aprendia, ela imitava, ela se adaptava. E o que quer que estivesse lá dentro não queria apenas sair. Queria contato, queria proximidade, queria se aproximar de mim. Eu recuei até a porta, sem tirar os olhos da caixa. E antes que eu pudesse sair do quarto, a voz falou pela última vez naquela noite, num tom quase suave, mas carregado de uma promessa terrível. Você é o próximo. O silêncio que se seguiu não trouxe paz. Trouxe a certeza de que eu havia cruzado um limite invisível e que a entidade agora sabia exatamente quem eu era. Na manhã seguinte, a casa parecia carregada de uma presença que não se escondia mais. O ar estava mais denso, quase viscoso, como se cada movimento precisasse atravessar uma camada invisível. E mesmo evitando olhar diretamente para a caixa, eu sabia que algo havia mudado. Quando finalmente reuni coragem para abri-la, apenas alguns centímetros, percebi que o tecido escuro que envolvia a entidade não estava mais imóvel. Estava murmurando, não em som, mas em movimento. Ele ondulava como água agitada por algo submerso. E dessa vez, havia algo novo dentro da caixa. Um objeto que eu não havia colocado ali. Um fio de cabelo, comprido, escuro, enrolado sobre si mesmo. Era o tipo de fio que se encontra em travesseiros, roupas, penteadeiras. Mas não era meu. E não era de ninguém que tivesse estado na minha casa recentemente. Fechei a caixa instintivamente, mas a curiosidade, aquele impulso quase compulsivo, me fez abri-la novamente. Agora, haviam 2 objetos. O fio de cabelo permanecia lá, mas ao lado dele havia um pequeno pedaço de tecido branco, rasgado de forma irregular. Passei os dedos pelo contorno e senti um cheiro leve, familiar. Perfume antigo. Perfume que minha avó usava. Meu estômago revirou. A voz da noite anterior ecoou na minha mente. Quero ver você. Mas aquilo não era sobre ver. Era sobre alcançar. Fechei a tampa novamente, mas antes que eu pudesse me afastar, ouvi o som característico de madeira raspando. A caixa vibrava como se estivesse reorganizando seu conteúdo por conta própria. Quando abri outra vez, agora com as mãos trêmulas, havia um terceiro objeto. Um fragmento de fotografia. A ponta de uma imagem antiga, onde se via parte de um rosto. Olhos claros, sérios, infantis. O corte diagonal indicava que alguém havia rasgado a foto antes de colocá-la ali. E eu reconheci o rosto imediatamente. Era meu. Uma foto minha, de quando eu tinha 7 anos. A mesma idade em que recebi o arranhão misterioso no braço. A foto que minha mãe guardava em um álbum que nunca saiu da casa dela. Aquela imagem não poderia estar ali. E ainda assim, estava. A caixa estava recolhendo peças da minha história, da minha família. Fragmentos que não poderiam ser encontrados fisicamente naquele lugar. A entidade buscava conexão, não apenas física, mas emocional, espiritual. Um acesso direto à memória da linhagem que a carregava há gerações. No fundo da caixa, algo se mexeu novamente. O tecido abriu uma pequena fresta, revelando parte da superfície pulsante. E pela primeira vez desde que a vi, a entidade mudava de forma de maneira mais agressiva. Era como se estivesse tentando tomar a forma de algo familiar. Esticava-se, retraía-se, criava saliências regulares, como se tentasse imitar rostos, mãos, sombras humanas. E então, como se quisesse remover qualquer dúvida do que estava fazendo, ouvi um som. Não uma voz completa, não uma palavra nítida, mas um murmúrio residual, como se fosse formado por pedaços de vozes diferentes. Meu nome, sussurrado em 3 tons distintos, o de uma criança, o de um adulto e um terceiro, profundo, cavernoso, impossível de identificar. Afastei-me tão rápido que bati a perna na borda da cama. A caixa vibrou com mais força, como se sentisse minha reação. No chão, percebi algo novo. Pequenas marcas circulares, alinhadas como pegadas incompletas. Mas não eram de pés, não eram de mãos. Eram como impressões deixadas por algo redondo, umidade concentrada.
como gotas de líquido escuro que evaporavam rápido demais para analisar. A entidade estava começando a alcançar o mundo ao redor, mas não com força física, com memória, com identidade, com fragmentos que transformavam a caixa em algo mais perigoso do que um recipiente. Ela estava montando uma história, a minha história, uma linha após a outra, um objeto após o outro. E eu sabia instintivamente que assim que completasse essa coleção, essa reconstrução, algo dentro dela tentaria emergir com mais clareza e provavelmente com uma forma que eu reconheceria. Nos dias seguintes, a caixa passou a fazer parte da casa como um organismo respirando no escuro. Não importava onde eu a colocasse, no armário debaixo da cama, trancada dentro do banheiro, sempre havia a sensação de que ela estava mais perto, como se o espaço ao redor se inclinasse levemente em direção a ela. Era impossível ignorá-la. Impossível fingir que não escutava o som grave que às vezes vibrava dentro da madeira. Impossível não sentir quando a entidade se movia. Mas na manhã em que a rachadura apareceu, compreendi que algo estava mudando de forma definitiva. A luz do sol entrava pela janela, um dos poucos momentos do dia em que o ambiente parecia normal. A caixa estava sobre a mesa, aparentemente imóvel. Ao me aproximar, notei uma linha fina na tampa, como se a madeira tivesse sido empurrada de dentro para fora durante a noite. Não era uma rachadura provocada pelo tempo. A borda estava irregular, ainda com lascas frescas, como se algo tivesse cravado força suficiente para partir a estrutura. Coloquei a mão sobre a tampa. A madeira pulsou sob meu toque, não como um batimento cardíaco humano, mas como uma respiração lenta e profunda. Recuo imediatamente. O ar ao redor estava mais quente. Quente demais. Como se a entidade tivesse passado horas pressionando a tampa, tentando encontrar pontos fracos. Foi então que ouvi o estalo. Seco, alto, direto. A rachadura se expandiu por mais alguns centímetros, tão rápido que pude ver a madeira se partir em tempo real. A caixa se abriu levemente, não o suficiente para ver seu interior, mas o bastante para que um jorro de ar quente escapasse dela, carregando o cheiro metálico característico, uma mistura de sangue, terra antiga e algo ainda mais difícil de identificar. Encostei o ouvido na lateral da caixa, movido por um impulso que reconheci imediatamente como perigoso. Mas a curiosidade, agora alimentada por algo que não parecia totalmente meu, me empurrava para perto. E então ouvi o som de dentro. Não era murmúrio, não era respiração, era arranhado, como se unhas, longas e regulares, vivas, estivessem passando pela superfície interna, tateando a tampa, todas na mesma direção. A entidade estava explorando os limites do recipiente e já não parecia satisfeita com o espaço que tinha. Afastei-me tão rápido que quase derrubei a cadeira. O som não parou. Continuava ritmado, insistente, como um animal ciente de que sua cela estava prestes a ceder. A cada arranhão, a rachadura expandia mais um pouco, até que um fragmento da tampa caiu no chão, revelando uma fresta estreita, escura e pulsante. Encarei aquela abertura, hipnotizado. O tecido que envolvia a entidade se movia como se estivesse suspirando, mas dessa vez vi algo que não havia percebido antes, algo que fez meu corpo gelar inteiro. A entidade tentava replicar formas. Na escuridão da fresta, uma pequena protuberância se erguia, moldando-se lentamente em algo parecido com um dedo. Um dedo humano, mas imperfeito, como uma tentativa inacabada. A superfície brilhava com umidade e a ponta do dedo se movia em pequenos tremores, como se estivesse aprendendo a se mover. Recuo, tropeçando no tapete, mas não consigo parar de olhar. A entidade estava evoluindo, adaptando-se, moldando-se para fora da caixa. E então, de repente, o movimento cessa. Silêncio absoluto. A protuberância retrai para dentro da escuridão. O tecido fecha a fresta como se tivesse percebido o que eu observava. A rachadura permanece aberta, mas agora imóvel, como uma boca que terminou de falar. A casa inteira parece prender o ar. E no instante seguinte, uma frase ecoa dentro da minha mente, não dita com voz humana,
mas transmitida como se viesse de dentro do próprio crânio. Quase pronto. Minhas mãos começaram a tremer. A rachadura não era apenas uma falha física, era um sinal, uma etapa. A entidade estava testando os limites, ajustando-se, entendendo como interagir com o mundo exterior. E a cada dia, a caixa ficava menos contida e eu ficava menos protegido. Após dias vivendo sob a sombra da caixa, percebi que precisava encontrar qualquer testemunho direto do meu avô que não fosse filtrado por papéis rasgados, cartas incompletas ou lembranças distantes. Ele sempre foi um homem reservado, mas também era meticuloso, alguém que registrava tudo, mesmo aquilo que não compartilhava com ninguém. Vasculhei o escritório dele com um rigor que eu nunca tinha aplicado antes, e foi assim que encontrei o que mudaria tudo. Escondido atrás do fundo falso de uma gaveta, uma peça de madeira que só se soltou quando puxei com força, havia um pendrive antigo, coberto por poeira e marcado com o mesmo símbolo que eu havia revelado na caixa. A presença daquele símbolo ali fez meu estômago afundar. Eu sabia, antes mesmo de conectá-lo ao computador, que o conteúdo seria algo que ele nunca teve coragem de mostrar em vida. O arquivo era um único vídeo, sem nome, sem data, apenas um código numérico. Quando dei play, a imagem demorou a estabilizar. Meu avô apareceu sentado na mesma cadeira em que costumava repousar durante as tardes, mas ele não estava sereno. Seus olhos estavam fundos, temerosos, como se cada sombra ao redor pudesse se mover a qualquer momento. Ele falava baixo, numa urgência calculada, olhando diretamente para a câmera como se quisesse garantir que eu o encarasse sem desviar. Se você está vendo isso, ele começou a voz rouca, é porque a caixa te encontrou também. Aquela frase tão direta fez minha respiração falhar. Meu avô prosseguiu, revelando que gravara o vídeo anos antes de falecer, porque sabia que nunca conseguiria explicar tudo pessoalmente. Ele dizia que a entidade dentro da caixa não era uma criatura comum, nem uma força espiritual compreensível. Era antiga o suficiente para ter moldado histórias, rituais, medos e tradições de culturas que não deixaram registros escritos. Ela não escolhe quem a abre, ele dizia, tremendo. Ela escolhe quem a aguenta. Ele revelou que durante décadas tentou destruir a caixa. Fogo, água, ácido, peso, nada funcionava. A caixa sempre voltava ao estado original, às vezes na mesma noite. E pior, após anos convivendo com ela, ele começou a sentir que a entidade tentava aprender com ele. Tentava copiar gestos, sons, expressões. Tentava entendê-lo para um dia substituí-lo. O vídeo se tornava mais instável conforme meu avô falava. A imagem tremia, o som oscilava, e por vezes eu achava ouvir ruídos de fundo, como respirações, arranhões ou passos lentos. Mas ele não parecia assustado com isso. Parecia acostumado. O ritual falhou, ele continuou. E desde então, ela precisa de algo que só o próximo pode dar. Eu tentei manter distância. Tentei impedir que ela te alcançasse. Por isso te afastei da casa quando você era criança. Por isso escondi tudo. Mas ela sempre encontra o sucessor. Meu coração apertou ao ouvir aquilo. As lembranças começaram a fazer sentido. As visitas curtas, a tensão silenciosa. A forma como meu avô sempre desviava o olhar quando eu perguntava sobre nossa história. Ele não era distante. Ele estava tentando me proteger. Foi quando a câmera tremeu com força e meu avô desviou o olhar para trás. Algo se moveu na escuridão do fundo do cômodo. Uma sombra que parecia dobrar o espaço ao redor, curvando-se como se tentasse emergir da parede. Meu avô levantou a voz tentando continuar a gravação, mas havia um tremor no tom que denunciava o pânico. Não deixe ela te ver abrir. Nunca faça contato visual se ela conseguir formar um rosto. Nunca responda quando ela usar sua própria voz. E pelo amor de tudo, nunca deixe que ela saia inteira. A sombra cresceu atrás dele, delineando uma forma que eu não conseguia identificar. Não era humana, não era animal. Era como um emaranhado de braços e silhuetas, se moldando, tentando se definir. Meu avô percebeu e se ergueu de repente, puxando a câmera consigo. A última frase que ele disse antes de o vídeo terminar foi um sussurro atormentado.
Ela só precisa de um de nós para completar a forma. A tela ficou preta. Fiquei encarando meu reflexo no monitor, sentindo a casa inteira vibrar com uma presença familiar. Porque atrás de mim, no quarto silencioso, a caixa havia voltado a se mexer. Depois de assistir ao vídeo do meu avô, percebi que a linha entre decisão e destino havia se tornado irrelevante. A caixa não era apenas um objeto herdado. Era uma escolha invertida. Não fui eu quem decidiu abri-la. Foi ela quem decidiu que chegara o momento. Passei horas tentando manter distância, ignorar os sons, fugir do magnetismo que parecia puxar minha atenção de volta para ela. Mas ao final daquela noite, a escolha desapareceu completamente. Às 3h14 da madrugada, horário que nunca havia significado nada para mim, acordei com um único som, um estalo. Não dos pequenos, como os que ouvi antes, mas um rompimento profundo, definitivo. Levantei de súbito, suando frio, e senti imediatamente a mudança no ar. A casa estava quente demais, pesada demais, imóvel demais. Aquele tipo de silêncio que anuncia que algo está prestes a atravessar o limite entre o que existe e o que deveria permanecer escondido. A caixa estava no chão no centro do quarto, mesmo que eu tenha deixado sobre a mesa antes de dormir. E agora não mais vibrava, não mais arranhava, não mais respirava. Estava completamente quieta, com uma tranquilidade que não era natural, como se estivesse aguardando minha aproximação com a mesma paciência da morte. A primeira trava estava aberta. Eu não escutei se ela quebrou. Não sabia se alguém ou algo a havia destravado. Mas ela pendia de lado, como um dente arrancado. A segunda trava estava torta, como se tivesse sido derretida por dentro. A terceira, aquela com o símbolo, estava trincada em 3 direções, como uma rachadura que se espalha quando o gelo cede ao calor. A tampa estava apenas alguns milímetros levantada, o suficiente para o ar quente escapar dela, subindo em ondas que davam a impressão de que o objeto respirava com mais intensidade do que nunca. Eu deveria ter fugido. Qualquer pessoa fugiria. Mas havia algo naquele instante que parecia mais forte do que instinto. Como se a própria caixa comandasse minha aproximação, convencendo meus músculos de que recuar era impossível. Ajoelhei-me diante dela. O calor que emanava agora queimava, mas não de uma forma física. Era uma sensação interna, como se tocasse diretamente meu sistema nervoso, despertando algo que eu não sabia existir. Toquei a tampa com a ponta dos dedos, e no mesmo instante, a caixa respondeu. O tecido dentro dela se mexeu de maneira violenta, como se algo estivesse se desenrolando. A tampa levantou 3 centímetros, empurrada de dentro, e o cheiro que saiu dali era tão intenso e metálico que senti o estômago se contrair. Com a mão trêmula, levantei a tampa por completo. A entidade não estava mais encolhida no tecido. Ela havia assumido uma forma, parcial, incompleta, mas reconhecível. Ao centro, uma massa pulsante, como um coração exposto. Mas em suas laterais, saliências se estendiam e retraíam, moldando-se em padrões que lembravam ossos. O tecido envolvia aquilo como se fosse pele recém-formada, brilhante, úmida, respirando. E no topo, algo se erguia. Uma tentativa de rosto. Uma superfície lisa que aos poucos começava a apresentar traços. Primeiro um contorno semicircular. Depois, uma depressão onde deveria haver um olho. Depois outra. E então, de forma lenta, dolorosa, impossível de não testemunhar, 2 cavidades se abriram como feridas sendo puxadas para fora. Olhos, não humanos, não definidos, mas conscientes. Eles me viram, e quando se focaram em mim, senti o peso de décadas, talvez séculos, atravessar meu corpo como corrente elétrica. Não era apenas olhar, era reconhecimento. Como se finalmente tivesse encontrado aquilo que precisava para completar sua forma. A entidade estendeu um dos apêndices em minha direção. Não era um braço, não era uma mão. Era um conjunto de fibras que se moldavam para se parecer com algo familiar, aprendendo com cada segundo que passava. Quando a ponta tocou minha pele, senti uma dor fria, tão profunda que não consegui gritar.
E foi aí que ela falou. Não com boca, não com voz, mas com um som que eu ouvi dentro do crânio, atravessando camadas de memória que eu nem sabia que existiam. A forma está quase completa. Minha visão escureceu por um instante. A dor aumentou. O quarto inteiro parecia vibrar com aquela presença. A entidade não queria apenas sair. Ela queria continuar o que havia começado com meu bisavô, com meu avô, comigo. Quando a entidade tocou minha pele, algo dentro de mim, algo que eu nunca havia percebido, se abriu como uma porta escura que sempre esteve ali, apenas esperando o momento certo para ser atravessada. Não era apenas dor, era reconhecimento. Era como se a conexão que ela procurava há gerações finalmente tivesse encontrado o caminho completo. E pela primeira vez, senti que não era apenas eu observando a entidade. Ela estava me observando por dentro. Recuo instintivamente, arrastando-me pelo chão até minhas costas baterem contra a parede. A entidade se encolhe por um momento, como se tentasse estabilizar a própria forma. A caixa vibra com força, rachando ainda mais, como se já não fosse suficiente para conter aquilo que se expandia dentro dela. A sala inteira parece pulsar junto. O ar, as sombras, o chão. Tudo respirava de forma sincronizada com aquela massa pulsante. E então algo muda. A entidade retrai o apêndice que me tocou. A superfície lisa que tentava formar um rosto se reorganiza, como se estivesse experimentando possibilidades, moldando-se a cada segundo. E sem aviso, ela cria algo impossível de ignorar. Uma silhueta. A silhueta de uma pessoa. Meu coração falha. É a silhueta do meu avô. Não perfeita, não definitiva, não humana, mas reconhecível. A forma se inclina como ele se inclinaria. A postura, o ombro levemente mais baixo, o contorno do queixo, tudo reconstruído de maneira perturbadora, como uma memória orgânica tentando imitar a vida. Quando ela tenta reproduzir a voz dele, o som sai fragmentado, múltiplo, como ecos que nunca coincidem perfeitamente. Mas a frase é clara. Eu te avisei. Sinto o estômago se fechar. O ser não estava apenas aprendendo comigo, estava aprendendo com todos os que vieram antes. Cada neto, cada guardião, cada tentativa de resistir havia alimentado sua capacidade de imitar, adaptar-se, moldar-se. A verdadeira herança não era a caixa, era a entidade, algo que caminhava pela linhagem como um predador paciente, esperando décadas entre uma geração e outra, absorvendo pouco a pouco fragmentos de identidade, até conseguir algo que parecia ser o objetivo final, uma forma completa. E então percebi o horror maior. A forma completa não era do meu avô, nem do bisavô, nem de qualquer ancestral. Era minha. Os olhos da entidade, agora mais definidos, mais focados, se ajustaram para replicar exatamente o tom dos meus. O rosto incompleto começou a adotar dimensões familiares. A mandíbula arredondou-se. O contorno da testa mudou. Era como se eu estivesse assistindo uma espécie de espelho distorcido se corrigir diante dos meus olhos. A entidade não queria ser uma pessoa específica. Ela queria ser a pessoa que herdasse a caixa. Ela queria ser eu. A caixa vibrou mais uma vez, rachando completamente na lateral. O tecido escuro se rasgou em várias direções, liberando um cheiro que não era apenas metálico. Era ancestral, profundo, quase como a umidade de um porão onde nunca entrou luz. A entidade se ergueu parcialmente para fora e o movimento fez meu corpo reagir com um pânico primitivo, daqueles que antecedem catástrofes inevitáveis. Tentei correr, mas meus músculos falhavam. Era como se a entidade estivesse aprendendo até a forma como meu corpo se movia, enfraquecendo-me onde precisava. E então, pela primeira vez desde que a caixa entrou na minha vida, ouvi algo que não vinha de dentro dela, mas de dentro de mim. Uma memória que não era minha. Uma lembrança que atravessou gerações, carregada como um trauma herdado. O bisavô gritando em uma floresta. O avô chorando sozinho em um quarto escuro. Eu, criança, acordando com um arranhão no braço sem saber que era um chamado. A entidade não precisava se libertar no mundo. Ela precisava se libertar em alguém. E nesse instante,
Com os olhos fixos em mim, ela pronunciou, desta vez com perfeição, a mesma frase que meu avô disse no vídeo, mas agora com a minha voz. A forma está completa. A sombra se ergueu por inteiro dentro da caixa, preenchendo a sala como uma presença inevitável. Não era mais uma massa disforme tentando aprender. Era um sucessor, tentando nascer. Abrindo os lábios recém-moldados, ela falou. E aquela palavra final não veio do passado, nem do objeto, mas daquilo que agora vivia entre nós. Finalmente, a herança estava cumprida. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou, por favor, se inscreva para mais. Se esse vídeo te assustou ou te lembrou de alguma história, deixe seu comentário e, se possível, deixe seu gostei. Até o próximo vídeo.